precisava secar os pés com uma toalha limpa, precisava ungir os pés do visitante. Aquele homem, o dono da casa, ele não fez, mas aquela mulher fez, com lágrimas, com cabelo, com perfume que havia junto com ela. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Talvez se sinta indigna por algo que tenha feito, pelo estilo de vida que tem levado. Talvez entristecida por sua multidão de pecados. Mas o que você precisa saber é: o Salvador Jesus não se importa de que maneira você chegou. Ele tem uma nova história preparada para você. Eu sou a Aline, estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje estou numa missão que eu compreendo que é muito maior do que eu, porque é para compartilhar a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus santo, 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 maravilhoso. E eu sei que somente com a ajuda do Espírito Santo eu vou conseguir isso. Então, eu vou orar nesse momento. Eu peço que os irmãos fechem os seus olhos e eu vou pedir a Ele que conduza esse momento. Pai, estou aqui, Pai, no seu altar, reconhecendo que falar da sua palavra é uma grande responsabilidade e que eu preciso do toque do seu Santo Espírito nessa noite. Que não seja a Aline falando, mas que seja o Santo Espírito de Deus falando por meu intermédio. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 36. Mas eu vou pedir que vocês mantenham as Bíblias abertas, porque nós vamos lendo aos poucos, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai falando um pouquinho sobre aqueles trechos. Então, Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim: 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas eu gosto muito de quando eu leio um trecho assim que conta uma história da Bíblia. Eu gosto de fechar os meus olhos e tentar me imaginar naquela cena. Porque assim eu consigo perceber alguns detalhes daquele local, daquela situação, que para minha leitura, são muito enriquecedores. E nesse momento eu fiz isso. Quando eu li esse trechinho, eu fechei os meus olhos e eu comecei a imaginar, e eu me imaginei dentro daquela cena. Sabe, ali eu posso ver uma casa cheia de pessoas. Porque assim eram esses jantares, né? A gente leu aqui no trecho que um fariseu convidou Jesus para ir até a sua casa para jantar. Mas esses jantares, quando alguém, uma pessoa, um mestre, ia para poder compartilhar, para poder falar, atraía muitas pessoas e as portas não ficavam fechadas. Então, com as portas abertas, quem tivesse o interesse de ir lá ouvir o que aquele mestre estava ensinando poderia entrar. E aí, é claro, havia uma mesinha no chão onde aqueles convidados poderiam se sentar e participar do jantar, mas ao redor também haviam pessoas que iam como ouvintes. E essa é a situação
que eu consigo ver ali uma casa cheia de pessoas. Mas Lucas, quando escreve, ele cita 3 personagens principais: um fariseu, uma mulher e o nosso mestre Jesus. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas. Quem era o fariseu? O fariseu, ele era o dono daquela casa. Foi a pessoa que convidou Jesus para estar ali. E o que nós sabemos sobre os fariseus? Nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, lá no versículo 29 e 30, fala assim, e é o próprio Jesus falando a respeito dos fariseus, falando para o povo. Todo o povo que o ouviu, se referindo a João Batista, todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, a gente entende aqui que os fariseus, eles rejeitaram a mensagem de arrependimento que João Batista pregava, porque eles achavam que eles eram acima disso. Sabe aqueles religiosos que acham que não pecam, que acham que não erram, que usam uma máscara, se escondem atrás dessa máscara? Assim era o fariseu. Mas esse fariseu da nossa história, eu acho que ele queria tirar as suas próprias conclusões, porque ele convidou Jesus para ir na sua casa, certo? E por que convidou? Qual seria a intenção desse homem? Né, o texto não deixa claro, mas conforme a gente vai lendo a história, a gente vai pegando aí alguns pontos que a gente entende até que ele podia ter tentado colocar Jesus numa pegadinha, sabe? Colocá-lo em maus lençóis, como nós diríamos. Mas, enfim, um pouco mais para frente, a gente vai desenrolar um pouco a respeito desse fariseu, que se chamava Simão, certo? E aí a gente tem um outro personagem, que é uma mulher. Essa mulher, a Bíblia não cita seu nome, mas traz uma característica dela, traz uma palavra que a resume de uma forma muito negativa. A Bíblia fala, uma pecadora. A gente não sabe exatamente qual era o pecado daquela mulher. Alguns historiadores, comentaristas, dizem que ela era uma prostituta. Esse texto, essa passagem, não fala isso, mas, com certeza, era alguma coisa que a estigmatizava, que fazia com que ela fosse conhecida naquele lugar, naquela cidade, nos lugares por onde ela andava, como uma pessoa pecadora. Ela não era mais vista como uma mulher, ela era vista como uma mulher pecadora. Ela ganhou um nome, um sobrenome, com aquilo que ela fazia, com as suas atitudes. E uma pecadora na casa de um fariseu. Como pode isso? Um fariseu, aquele homem que se achava acima de todos, se achava o perfeito. Como que uma pecadora, uma mulher que era conhecida por seu pecado, teve coragem de ir até aquele lugar onde Jesus estaria? Eu fico imaginando, eu não sei vocês, como eu falei, eu gosto de fazer esse exercício de imaginar. Eu imagino a casa daquele homem repleta de pessoas. E eu imagino a ansiedade no coração daquela mulher, sabe? Será que eu vou até lá? Será que eles vão me reconhecer? Será que eles vão deixar entrar? Será que eu vou ser enxotada daquele lugar? Será que eu vou conseguir passar despercebida, sem que não me vejam, sem que ninguém me julgue? Sabe, eu creio que algumas pessoas que estão aqui podem ter passado por uma situação semelhante quando vieram aqui hoje. Será que o que a minha família vai pensar quando souber que eu fui na igreja? O que os meus amigos vão pensar quando souberem que eu estive num culto de mulheres na Igreja Batista? O que vão pensar?
Mas, sabe, aquela mulher, ela se desvencilhou desses pensamentos que a impediriam de ir naquele lugar. E ela foi. E ela foi sem temor, porque ela já tinha ouvido falar a respeito daquele Jesus. E todo risco valia a pena. Sabe, tudo o que podiam falar a respeito dela valia a pena. Ela ia encarar para estar um pouquinho mais perto daquele de quem ela já tinha ouvido falar. E o nosso terceiro personagem aí, e o mais importante, obviamente, o nosso Jesus. Ele andava por toda parte. Ele andava por todo lugar, pregando, libertando, curando. E o que fez Jesus ir àquele lugar? Sabendo que era a casa de um fariseu, que talvez quisesse colocá-lo numa pegadinha, o que fez com que Jesus fosse àquele lugar? Sabe, eu gosto de pensar que Jesus foi naquele lugar por causa daquela mulher, porque ele sabia que ela ia. Eu fiquei ouvindo o testemunho da Carla e fiquei me lembrando, no ano passado, né, de todo plano, quando a gente conversando depois, Deus ele fez assim uma revolução para que ela estivesse aqui. E tem um outro lado dessa história da Carla que eu até vou compartilhar agora. Ela falou que eu a peguei nos braços ali no corredor, e foi literalmente isso, porque ela realmente caiu nos meus braços. Mas, sabe, meus irmãos, aquela noite não era para eu estar no corredor, porque eu cheguei atrasada no culto, eu saí tarde do trabalho, eu peguei trânsito, houveram muitos impedimentos, eu sentei lá atrás. Eu devia estar sentada perto da Carla, ela de um lado e eu do outro. E chegou uma mensagem no meu celular da Flávia, da nossa líder de intercessão, falando: senta aqui do meu lado que eu vou orar por você, porque você vai participar do corredor. Deus já tinha armado tudo naquela noite, para que fosse eu, para que fosse a Carla. E isso está muito além de nós mesmas. Isso é Deus quem faz e ninguém explica. Sabe? Então, eu creio de verdade que Jesus foi para que hoje nós pudéssemos ler a respeito dessa mulher pecadora, que encontrou ali o alento, sabe, aos pés de Jesus. E aí eu vou ler mais um trechinho da palavra, queria que os irmãos me acompanhassem, no versículo 38, que fala assim, ó: e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, aquela mulher, né, que foi sem ser convidada, que enfrentou tudo e todos para chegar lá, e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, e começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Eu penso que, nesse momento, muitos olhares reprovadores foram lançados contra aquela mulher, por aquilo que ela estava fazendo. Mas, sabe, nem Jesus e nem aquela mulher se importou com os olhares. Jesus conhecia o coração daquela mulher que lhe oferecia uma adoração extravagante. Ela chorou sobre os pés de Jesus, consciente dos muitos pecados que havia nela, diferente do fariseu que se achava perfeito. Aquela mulher, ela entendia que aos pés de Jesus ela poderia mudar toda a sua história. Com suas muitas lágrimas, ela lavou os pés de Jesus. E ali eram pés sujos, sabe, gente? Porque naquele tempo não haviam sapatos. E Jesus andava por toda parte, pregando o Evangelho. Ela lavou os seus pés com as suas lágrimas, reconhecendo ali, aos pés dele, todo o seu pecado. Toda aquela carga que ela carregava. Eu creio que ela colocou naquelas lágrimas, e eu creio que eram muitas lágrimas, porque quando nós choramos por uma coisa doída, parece que as nossas lágrimas lavam, porque saem muitas, não é assim?
Tem algumas balançando a cabeça, concordando. Sim, é assim. Então, eu creio que foi assim. E ela fez uma outra coisa que era impossível naquela época. Ela soltou os seus cabelos. Isso era completamente contra, né, a cultura daquele lugar. A mulher não podia mostrar os seus cabelos, mas ela soltou os seus cabelos e ela enxugou os pés de Jesus, as suas próprias lágrimas, usando os seus cabelos. E depois ela pegou um frasco feito de alabastro, com um perfume caríssimo, e jogou sobre os pés de Jesus. Aquele perfume provavelmente era tudo que ela tinha, mas ela jogou aos pés de Jesus. E eu não sei quanto a vocês, mas ouvir isso a respeito dessa mulher me gera um quebrantamento. Porque quantas vezes nós não estamos dando o nosso melhor para Deus? Sabe, a gente não dá o melhor do nosso tempo, dá o tempo que sobra. A gente não dá o melhor dos nossos dias, dá aquilo que sobra. A gente não dá o melhor dos nossos bens, porque a gente quer reter. A gente não dá o melhor, sabe, dos dons que Ele mesmo nos dá, porque nós nos supervalorizamos e acabamos falando, não, isso eu não vou fazer, isso está muito aquém de mim. Como se nós fôssemos alguma coisa. E aquela mulher, ela entendeu que ela não era nada, que ela estava aos pés do Senhor do universo ali naquele momento. Então, pensar nessa adoração extravagante dessa mulher, quando ela se coloca de joelho e chora, e seca os pés de Jesus, e beija os pés de Jesus, gera em mim, sabe, um sentimento de pensar, uau, Ele morreu na cruz por mim, o que eu posso fazer para retribuir? Será que é muito? Como aconteceu hoje, né, essa semana, quando a Márcia falou para mim, Aline, você pode ministrar no culto? Eu falei, não foi? Não, porque eu estou super atrasada, eu tenho muita coisa para entregar na pós-graduação até quarta, então não. E o Senhor falou comigo, é assim que você me dá o seu melhor? E eu mandei mensagem para ela 10 minutos depois, e eu falei, Márcia, é sim. Eu entendi que é sim, porque eu preciso dar o melhor para o meu Senhor. E foi isso que essa mulher fez. E aí, vamos ler então, vamos seguir no texto. A gente chega no 39. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado Jesus, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha aí a pegadinha, ó. Ele estava só vendo como que Jesus ia fazer, né? Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. Aqui a gente começa a perceber um pouquinho da intenção do coração daquele homem, né? Ele falou, se ele fosse realmente um profeta, ele adivinharia que aquela que está aos pés dele e que ele está aceitando a adoração dela, na verdade é uma pecadora. O que ele não sabia é que ali não havia simplesmente um profeta. Ali estava o Salvador. E o Salvador, Ele aceita, sim, os pecadores que vêm chorando aos seus pés, buscando uma nova vida, buscando uma nova história, porque foi para isso que Ele veio. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes, Ele veio para mim, pecadora. Então, ali, não era o profeta, era Jesus, era o Salvador, era aquele que salvaria aquela mulher. E ela se prostrou no lugar certo, aos pés de Jesus, reconhecendo todo o seu pecado. Eu fico pensando na situação daquele fariseu, porque diferente daquela mulher, que sabia exatamente quem ela era, uma pecadora, e se colocou aos pés do Salvador e alcançou a salvação,
Aquele homem não fez isso, ele ficou do alto do seu pedestal de não pecar, de não errar, sabe, usando uma máscara de perfeição que o afastava do Senhor. E aí, a Márcia, no nosso discipulado, Removendo Máscaras, ela tem falado muito com a gente a respeito de uma frase que diz assim: a glória de Deus vem quando nós removemos as nossas máscaras. E aí, que tipo de cristão você tem sido? Um cristão que usa uma máscara que te afasta do seu Deus? Aquele cristão que afirma: não, a minha vida pertence ao Senhor, mas no dia a dia toma as rédeas e não permite que Jesus conduza? Aquele cristão que consegue ver os pecados do irmão, mas não consegue ver o seu próprio, e por isso perde a oportunidade de arrepender-se, e perde a oportunidade de corrigir-se. Esse tipo de cristão, esse tipo de relacionamento que só nos afasta do nosso Deus. E aí, Jesus contou uma história dentro da história, e a gente vai estar lendo agora a partir do 41. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com quem lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. E Jesus respondeu: você julgou bem. Jesus citou ali, nesse pedacinho da história, 2 pessoas que deviam muito. Nenhuma das 2 podia pagar. As dívidas de ambos eram impagáveis, porque eles não tinham condições de pagar. Mas as dívidas de ambos foram perdoadas. E ali Jesus estava se referindo ao perdão dos nossos pecados. Não importa, meus irmãos, o que eu fiz e o que você fez. Não importa o tamanho da minha dívida e da sua dívida. Ambas as dívidas foram pagas na cruz. E esse pecado não pode mais pesar sobre as nossas vidas a partir do momento que a gente coloca aos pés do Salvador, como aquela mulher fez. Mas diferente dos fariseus, daquele fariseu, né, que nem reconhecia os seus pecados, aquela mulher, ela sabia bem o que ela estava fazendo, ela sabia bem aos pés de quem ela estava se colocando. E no verso 44 vai dizer: em seguida, virou-se para a mulher. Eu amo esse trecho. Jesus virou para aquela mulher. Aquela mulher estigmatizada, aquela mulher que a sociedade não queria olhar. Aquela mulher que, quando olhavam para ela, não viam a mulher, viam o pecado. Mas Jesus olhou para ela e com um olhar de amor e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Me encanta pensar que Jesus olhou para aquela mulher. E Jesus mostra para aquele fariseu a longa distância que existe entre alguém que, de fato, compreendeu a graça de Deus. A graça que faz com que nós entendamos que não há merecimento em nós, que não há nada do que eu possa fazer para ser salva. E é tudo por misericórdia e graça dele. Haviam regras de hospedagem naquela época. E quando um convidado chegava na casa de alguém, o dono daquela casa precisava lavar os pés daquela pessoa que estava chegando.
precisava secar os pés com uma toalha limpa, precisava ungir os pés do visitante. Aquele homem, o dono da casa, ele não fez nada disso, mas aquela mulher fez, com lágrimas, com cabelo, com perfume que havia junto com ela. E aí a gente segue no 48. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez se sinta indigna por algo que tenha feito, pelo estilo de vida que tem levado. Talvez entristecida por sua multidão de pecados. Mas o que você precisa saber é: o Salvador Jesus não se importa de que maneira você chegou. Ele tem uma nova história preparada para você. Ele tem um futuro diferente, um futuro certo, um futuro cheio de amor. Sabe, eu falei no início que eu gosto de imaginar, né? Eu fiquei tentando imaginar o que aquela mulher sentiu quando ela se colocou aos pés do Salvador. E eu queria ler para vocês. Eu me coloquei aos pés do Salvador e eu vou tentar não chorar. Eu escrevi um texto tentando definir um pouquinho do que aquela mulher sentiu. Prostrada aos teus pés, eu me encontro, Jesus. E, de fato, esse é o lugar onde eu devo estar. Ciente de quem eu sou. E em contraste com quem tu és, eu me pergunto como poderia o Deus Santo, perfeito, Criador do universo, se importar comigo. Eu, uma pecadora indigna, sei que estaria perdida sem o toque da sua graça. Ah, Jesus, quando ninguém mais via um futuro para mim, a tua palavra me resgatou. Eu ouvi pelos povoados, pregando, apresentando as verdades sobre o seu reino, que eu jamais ouvia falar. Eu te vi curar, libertar, ressuscitar e confesso, ouvir a tua mensagem me devolveu a vida também. Com as minhas lágrimas eu lavo os teus pés, que estão sujos de tanto caminhar, cumprindo a tua missão. Com os meus cabelos eu seco as minhas próprias lágrimas, que se misturam à sujeira dos teus pés e, de certa forma, refletem o meu estado. Ah, Jesus, eu derramei o meu caro perfume sobre os seus pés. Mas foi bem mais do que isso. Eu derramei a minha própria vida. E pude, então, ouvir as suas palavras. Os seus pecados estão perdoados. Eu me ajoelhei solitária e triste, mas me levantei como uma filha amada de Deus. Ninguém que se coloca aos pés de Jesus se levanta da mesma forma. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você entrou aqui com uma história triste como a dessa mulher, mas eu sei o Salvador a quem eu sirvo e eu sei que Ele tem um novo tempo para você. Eu sei que assim como Ele reescreveu a história dessa mulher, trazendo salvação para a vida dela, Ele pode fazer o mesmo por você. Eu não sei que momento triste você tem vivido na sua vida, mas eu sei o Deus grande a quem eu sirvo. E eu quero convidar você, que entende que você precisa se ajoelhar diante do Salvador Jesus,
Eu quero convidar a você para que você esteja aqui na frente, junto comigo, e se ajoelhe e se prostre. Se tem alguma situação na sua vida que precisa ser reescrita, uma história que precisa ser reescrita. Se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, ou se você está dentro de um casamento que parece que chegou ao fim, ou se você recebeu um diagnóstico, alguma coisa que abalou a sua estrutura, eu convido você a estar aqui no altar, ajoelhado diante de Jesus. Alguém gostaria de se ajoelhar diante de Jesus essa noite e pedir a Ele ajuda? Pedir a Ele para reescrever a sua história? Alguém aqui precisa pedir a Deus ajuda para não ser como aquele fariseu que se julgava bom, mas que, na verdade, precisava de um toque do Senhor Jesus. Alguém? Deus. Senhor, eu peço que essa palavra ministrada possa ser completada através da atuação do seu Santo Espírito de Deus. Eu peço a Deus que não acabe aqui, mas que o seu Santo Espírito fique incomodando os corações. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer à mente das pessoas que aqui estão o quanto elas precisam se ajoelhar perante o seu Salvador, perante Jesus, pedindo para que uma nova história seja escrita nas suas vidas, ó Deus. Senhor, obrigada por Jesus. Obrigada pela cruz. Obrigada porque ali eu, pecadora, fui resgatada. Obrigada, Senhor, pelo perdão de seus pecados. Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, prostrados, reconhecendo a Sua soberania sobre as nossas vidas. Senhor, reconhecemos, ó Deus, que não somos nada. Nós não somos nem dignos, ó Deus, de estar ajoelhados, prostrados aos seus pés. Mas o seu amor é tão grande, a sua graça, a sua misericórdia nos alcançam de uma forma tão tremenda que não podemos compreender. Deus, obrigada por nos amar com um amor eterno. Obrigada por preparar um lugar no céu para nós. Deus. Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela salvação que tenho em Ti. Senhor, aqueles pecados, ó Deus, que tantas vezes nos faltam, ó Deus, a intrepidez, a coragem de colocar diante de Ti. Que o Senhor esteja, Senhor, nos dando condições de, nesse momento, fazermos isso, nos ajoelharmos e lembrarmos, ó Deus, para que assim haja cura, para que assim haja restauração, para que quando nós nos levantarmos, ó Deus, nós possamos sentir dentro de nós mesmos o que diz a Sua palavra. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Deus, obrigada por quem Tu és. Em nome de Jesus, amém.